Che Guevara, socialismo e comunismo. Pergunta. Nome, Carlos, enviado em 26/03/2002, local Porto. Caro senhor, li o seu artigo sobre Che Guevara, o qual me deixou extremamente preocupado sobre as ideias que tentou passar sobre o socialismo e sobre Che Guevara. Queria deixar bem claro que não o conheço, e ainda bem, por isso os comentários que vou fazer não têm nada de pessoais. Deixe-me lembrá-lo da tirania que os Estados Unidos, que o senhor deve defender, para com os cubanos, que há anos sofrem um embargo desumano e absurdo por parte de um país povoado por idiotas e que provavelmente não sabem onde fica Portugal e só sabem que no Brasil há maravilhosas mulheres. Caro senhor, sendo seu texto de 1999, deve-se lembrar dos bombardeamentos americanos a civis iraquianos, libaneses, somalis. Deve-se também lembrar da tirania de direita do general Pinochet, das guerras civis instigadas pelos americanos em todo o mundo. Quero também lembrá-lo que os Estados Unidos durante anos foram coniventes com a ocupação de Timor-Leste pela Indonésia. E a conivência com Israel? Caro senhor, não defendo de maneira nenhuma todos os tipos de atentados contra a humanidade, mas queria acrescentar ao seu texto a Inquisição. Pois é, não se lembra, pois não? Já foi há muito tempo, não é? Quantas pessoas terá matado a Inquisição? Posso lhe confessar que apenas a imagem de Che Guevara me fascina. Que ama a liberdade em todos os seus aspectos, principalmente a liberdade de expressão. Vivendo o senhor no Brasil dá-me vontade de rir a sua revolta contra o socialismo. E as favelas, a pobreza, os ricos cada vez mais ricos, a corrupção? Isto não o preocupa? Não estamos todos isentos de erros e de contradições, somos humanos. A humildade só fica bem. Se olharmos para trás vemos que o nosso passado está cheio de erros, mesmo as coisas mais sagradas para nós. Resposta. Prezado Carlos, salve Maria. Sua reação contra nossas críticas ao socialismo e ao guerrilheiro e terrorista Che Guevara provam que você tem muito de romântico, e que é muito suscetível à propaganda. Sim, muito influenciado pela propaganda, além de avesso aos estudos mais sérios da história. E não só avesso ao estudo sério da história, como, o que é pior, desconhecedor das doutrinas liberal e socialista. Nossa crítica e condenação do socialismo não significam, de modo nenhum, uma aprovação do liberalismo e do capitalismo yankees. Muito pelo contrário, pois sabe-se que o socialismo é o efeito lógico e natural do liberalismo e do capitalismo. Meu caro Carlos, se você estudar a história americana, verá que toda a colonização que deu origem aos Estados Unidos teve forte caráter puritano. Isso significa que as colônias inglesas que deram origem aos Estados Unidos eram todas de caráter protestante pentecostal, místico, e, quase todas, defensoras da igualdade absoluta, inclusive social. Entre os colonizadores americanos não faltavam os que condenavam o direito de propriedade particular, e havia até quem defendesse o anarquismo e a abolição de toda a autoridade. Essas seitas eram todas derivadas da corrente anabatista da Reforma Protestante, a qual defendia a comunidade de bens. O igualitarismo marcou a civilização americana desde o seu nascimento. Assim, em Filadélfia, cidade do amor fraterno, nome que indica bem o caráter milenarista dos quaquers de William Penn, era obrigatório usar roupas iguais e era proibido chamar qualquer um de Mister. A URSS e Mao Tse-tung não fizeram de modo diferente, e em Cuba se repete esse igualitarismo tipicamente socialista e comunista. Os Estados Unidos estabeleceram a igualdade e a liberdade como ideais de sua civilização. Hoje, lá não se usam mais as roupas negras do uniforme quaquer, mas o blue jean se tornou um uniforme desgraçadamente internacional, pois o mundo adotou os Estados Unidos como modelo. Também o hambúrguer, a Coca-Cola e o McDonald's são marcas do igualitarismo yankee triunfante, em todo o mundo, desgraçadamente americanizado. Considerando esse igualitarismo americano, fica mais compreensível porque a Revolução de Lenin tenha recebido financiamento de bancos de Wall Street, banco com o Moeb de New York, e que o presidente Wilson tenha visto a Revolução Bolchevista de Lenin, na Rússia, como um fato auspicioso para a humanidade. Esse mesmo presidente Woodrow Wilson forneceu então a Lenin uma ajuda de 300 milhões de dólares, quantia que, em valores atuais, seria bem mais elevada. Foram os Estados Unidos que sustentaram o governo bolchevista e que salvaram a URSS, na Segunda Guerra Mundial, fornecendo-lhe ajuda de 11 bilhões de dólares, quantia que a URSS jamais devolveu. Foi Roosevelt quem deu a Stalin o direito de ocupar 11 países na Europa, acabando neles com a liberdade de expressão tão cara à mentalidade americana e tão exigida pela Constituição Yankee. E que você diz defender e amar. Foi o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, quem deu à China a Mao Tse-tung. Foi Kennedy quem favoreceu as reformas socialistas na América Latina, e quem prometeu a Castro que jamais os Estados Unidos atacariam ou permitiriam que se atacasse Cuba. Foi Kennedy quem favoreceu a subversão comunista na América Latina. Foi Kennedy quem financiou as famigeradas reformas de base, sempre de caráter socialista na América Latina, através da Aliança para o Progresso. E grandes fundações capitalistas davam dinheiro para os que resistiam aos militares, no Brasil. Assim como Atenas olhava Esparta com ciúmes, porque via no igualitarismo e no estatismo espartanos a realização dos seus ideais, assim também, os que dirigem os Estados Unidos sempre viram na URSS a realização de seus ideais políticos de igualdade absoluta. A URSS, no fundo, realizou o que os Estados Unidos sempre desejaram, a igualdade, fundamento do mundo moderno, da Revolução Francesa e da Revolução Americana. Note bem, meu caro Carlos, que, mais acima, eu disse os que dirigem os Estados Unidos, e não o povo americano, pois o povo, lá, é de orientação geral bem diferente daquela que lhe é imposta pelos seus dirigentes. Voltarei, mais abaixo, a tratar da ignorância atual do povo e dos diplomados. Aliás, é regra geral no mundo moderno, os povos têm desejos bem diferentes daqueles que os dirigentes dizem aplicar. Em nome do povo. Repare, por exemplo, o caso da pena de morte. Em toda parte a maioria do povo quer a pena de morte, mas os representantes do povo, que dizem querer fazer apenas a vontade da maioria, na questão da pena de morte acham que não se deve fazer a vontade do povo, mas que é preciso, antes, conscientizá-lo, isto é, convencê-lo, através de propaganda maciça, a querer o que os deputados querem. Essa mesma propaganda, sabiamente dirigida, irá convencer livremente o povo de que ele está enganado ao querer a pena de morte para os criminosos, mas que seu desejo mais profundo e verdadeiro é o oposto, é o de querer a abolição da pena de morte. Prodígios da propaganda livremente dirigida.
A mesma propaganda romântica e igualitária que cria a imagem romântica de Che Guevara, que você admira e que o fascina faz considerar a Coca-Cola um produto de bom gosto, e convence que o hambúrguer é saboroso. Tão gostoso quanto o paredão de Fidel Castro é bondoso e justiceiro. Tão cheio de ternura quanto o fuzil do Che. Você se engana, portanto, rotundamente, pensando que defendemos o que você chama de tirania americana. A tirania americana é feita de propaganda. A tirania castrista e guevarista é feita pelo paredão e também pela propaganda, tal como a da URSS e a dos nazistas era feita por Goebbels e pela Agitprop, pelos gulags e por seus irmãos gêmeos, os campos de concentração nazistas. No mundo moderno, os homens vivem sempre aprisionados ou por cercas visíveis, duras e espinhosas, as de arame farpado eletrificado, nos gulags ou por cercas invisíveis, doces e suavemente eletrificadas da propaganda dirigida, visando a conscientizações, acorrentadoras, por fascinação, de tantas almas ignorantes. E as cercas invisíveis, que fascinam através de imagens romanticamente falsas, são as mais perigosas e escravizadoras, porque estabelecem uma servidão invisível. Há que vigilar, para não endurecer seu coração, por médio de uma falsa ternura diestramente propagandizada. Gulags, Auschwitz, McDonald's, Guevara, são produtos típicos da doutrina e da mentalidade rousseauianas. Governos que proclamam que o poder vem do povo, ou aceitam o anarquismo da cambiante vontade popular tão sensível à propaganda e aos mitos ou, em nome do povo, impõem a tirania. Hitler e Fidel fundamentaram e fundamentam em plebiscitos com sims maciçamente e papagaiamente repetidos pelo povo, para exercer seu domínio tirânico. Nas praças o povo fascinado pela propaganda e, sabiamente conscientizado, ulula sim, urras e slogans de morte. Nas urnas, a multidão, domesticadamente amestrada pela propaganda, consente no que subrepticiamente se lhe enfiou na cabeça vazia. Das duas maneiras, é sempre o povo que é vítima dessas tiranias da propaganda ou da força. Você me diz que o povo americano é formado por idiotas. Protesto contra essa formulação. Você não acha que isso é uma generalização absurda e pouco respeitosa? Em todos os povos, há gente boa e gente má, gente sábia e gente idiota. Nosso Camões mesmo nos adverte que até entre os portugueses, traidores houve algumas vezes. No povo americano certamente há muita gente boa e sábia, como deve haver muita gente estúpida e dominada pela propaganda, infelizmente. No Brasil, como em toda parte, há gente sábia e ignorante. E a pior ignorância é a diplomada. E em Portugal, não haveria gente de todo tipo? Se nos Estados Unidos, há pessoas, como você escreve, que provavelmente não sabem onde fica Portugal e só sabem que no Brasil há maravilhosas mulheres, em Portugal também, há gente que pensa que a Inquisição matou milhões, gente que, sem ter jamais lido nem sequer um livro sério sobre a Inquisição, repete o que ouve na mídia e nas aulas de colégio. E se você me permite, prezado Carlos, vou apontar-lhe, sem nenhuma prevenção pessoal contra você, algumas contradições em sua carta. Em primeiro lugar, note que você afirma, ama a liberdade em todos os seus aspectos, principalmente a liberdade de expressão. Meu caro, se isso é verdade, como você afirma ser um admirador do Che e do regime cubano, a ditadura mais velha do mundo? Como você não vitupera a completa falta de liberdade de expressão em Cuba? Como você admira o Che que, matando, queria impor a ditadura socialista em toda a parte? Como você finge não saber porque eu creio conhecedor da história soviética e socialista que a ditadura é a marca própria do socialismo de todos os matizes? E não me venha falar do socialismo democrático, fórmula ingenuamente romântica, que abre as portas para todas as ditaduras, especialmente para a ditadura da propaganda e da educação dirigidas, para a ditadura das cercas invisíveis da conscientização, sem consciência. Depois outra contradição, você me fala das favelas brasileiras, rindo-se de minha ignorância desse problema. Vivendo o senhor no Brasil dá-me vontade de rir a sua revolta contra o socialismo. E as favelas, a pobreza, os ricos cada vez mais ricos, a corrupção? Isto não o preocupa? Veja bem, nessa frase, como você, prezado Carlos, é vítima da ditadura da propaganda e da educação dirigida. Por acaso a favela é um problema apenas brasileiro? Esse problema não se repete em muitos outros países? Você me dirá que esse é um problema criado pelo capitalismo. Mas então, meu caro, a grande favela chamada Cuba, que é socialista, isto é comunista, desde o sistema econômico adotado até seus frutos naturais que são o paredão, o campo de concentração e o aniquilamento de qualquer liberdade, mesmo a de expressão, como fica? Você não vê a contradição entre acusar a favela brasileira e defender o socialismo afavelador de países inteiros? Meu caro, seu esquecimento de que Cuba é um favelão seria de fazer rir, se não fosse tragicamente triste. Seu esquecimento de que Cuba tem um regime, criado por Fidel e Che, que acabou com qualquer possibilidade de livre expressão é de fazer rir ou chorar. Diga-me a você que Cuba está reduzida a uma grande favela pelo embargo americano. Esse embargo, ao que consta, não impede as relações de Fidel com as famigeradas e socialistas Farc, aliadas do cartel de Medellín, controlador do altamente lucrativo e altamente corrupto comércio de drogas. E você se esquece do favelão a que a economia socialista reduziu o leste europeu? Viaje aos antigos países satélites da Estrela Vermelha Soviética e constate, até hoje, os efeitos do afavelamento do sistema socialista. E você, que se diz fascinado pela imagem do Che Guevara, não o culpa pela parte de responsabilidade que ele teve na miséria dos países que Cuba ajudou a sovietizar, a afavelar e afivelar na África e na América? Você se esquece da miséria em que o comunismo deixou a Etiópia? E Moçambique? E Angola? Não prossigo porque a lista seria imensa, e porque não creio que isto faça chorar seu olho direito. Sim, seu olho direito, porque os fascinados pela imagem do Che só choram com o olho esquerdo. É de fazer rir. Com a boca inteira. E não só com um dos cantos dela. De passagem, veja que, várias vezes já, sublinhei as palavras imagem e fascinado usadas por você, numa confissão implícita de que você é fascinado, isto é, deslumbrado, cego, por uma imagem, isto é, por um fantasma, uma figura, uma ilusão criada pelos holofotes da propaganda dirigida. E é bem difícil a quem está fascinado por holofote propagandístico enxergar alguma realidade. Lembre-se que a pior corrupção não é a corrupção de uma pessoa, e sim a institucionalização da corrupção, que é o que faz o socialismo.
Também Robespierre se fazia chamar de incorruptível, assim como a nova classe introduzida pela doutrina de Marx, e que vivia em dachas de luxo ou em casas aburguesadas nas praias do Mar Negro, enquanto o povo se amontoava nas favelas soviéticas, quando não entupia os gulags. E você certamente conhece líderes socialistas que não trabalham, se dizem chefes de partidos dos trabalhadores, e que não pagam aluguel há muitos anos. Contradições socialistas, das quais já vi pessoalmente alguns casos. Por exemplo, já vi com meus dois olhos não só com o olho direito um famoso dirigente sindical brasileiro viajando de avião, burguesamente, e me disseram que ele estava na primeira classe. E conheço o caso de um arcebispo socialista e amigo de Fidel que, apesar de ter feito voto de pobreza e ter aderido à famosa opção preferencial pelos pobres, mora em uma casa bem burguesa num bairro aburguesado, politicamente, a opção foi preferencial pelos pobres. A opção pessoal, porém, parece ter sido pela riqueza e comodidades burguesas. Pois meu caro Carlos, se até entre os portugueses, traidores houve algumas vezes, que dirá entre os sindicalistas socialistas? E que dirá entre os clérigos? Afinal de contas, até entre os apóstolos de Cristo, traidor houve uma vez, e foi um traidor que, como os socialistas, se dizia preocupado com os pobres, e que, como os capitalistas, controlava a bolsa. Seria de fazer rir, se não fosse trágico. Gulagmente trágico, um socialista preocupar-se em acabar com as favelas fora do período eleitoral. Você não é candidato a nada aí, em Portugal, não. Mas, para quem só chora com o olho esquerdo, as vítimas do Gulag não contam, a KGB causa alegria, e as cercas de arame farpado são detalhes aprazíveis da paisagem socialista. E os comissários da imprensa são dirigentes de conscientização e nunca violadores daquilo que a Revolução Francesa e o liberalismo proclamam como liberdade de expressão. Chore, meu caro Carlos, chore. Chore a corrupção, as favelas, a pobreza e as ilusões de tantos moços enganados pela doutrinação dirigida. Mas, por favor, não chore só com o olho esquerdo. E, para aprender a chorar corretamente com os dois olhos que Deus lhe deu as misérias do mundo moderno causadas pelo igualitarismo e pelo amor às liberdades de perdição, recomendo-lhe 1. Que leia as encíclicas dos papas que condenam os erros monstruosos da peste do socialismo. 2. Que estude melhor a história, e não repita slogans que são próprios de pessoa que engoliu fábulas por fatos. De pessoa que se julga ilustrada e consciente, mas que vive nas trevas do erro e da mentira, fascinada por imagens produzidas pela propaganda anticatólica, quer seja liberal e yankee, quer seja bolchevista e guevarista. Mas que vive, seguramente, cercada pelas teias invisíveis da propaganda dirigida e conscientizadora. Desejando-lhe que se liberte dessas cercas de arame farpado invisível, e de toda a fascinação pela imagem de quem quer que seja, subscreve-me atenciosa e amigavelmente. Incorde Jesus, sem per. Orlando Fedeli.